Boa tarde, pessoal. Bem-vindos todos. Boa tarde, Ricardo, Nicolas, Horácio. Como é que vão? Boa tarde. Bem-vindos à nossa transmissão Boa tarde. aqui na UFSC, patrocinada aí pela UFSC e organizada também junto à Sociedade Brasileira de Engenharia Naval. Meu nome é Luiz Felipe e eu, como engenheiro naval, pertencente ao Comitê de Pequenas Embarcações, tenho um grande prazer, né, de ter sido convidado aí pelo Ricardo, pela UFSC, para abrir aqui a palestra do Nicolas e do Horácio. Né, para a gente é um grande marco. A SOBENA, a Sociedade Brasileira de Engenharia Naval, ela é uma sociedade que sempre tratou, nos mais de 60 anos de idade dela, né, de embarcações, mas, né, a gente sabe que o nosso foco sempre foi a área naval, a área de indústria pesada, aço e tal. Muito bacana, o Brasil sempre teve muita gana para isso, mas a náutica ficou sempre muito aquém. E nos últimos 4 anos, por iniciativa da própria SOBENA, a gente teve a oportunidade de começar a discutir isso em alto nível com profissionais de gabarito, brasileiros, estrangeiros, e por isso a gente está aí, né, começando mais um evento dos vários que a gente já produziu, né? Desde 2017, né, Ricardo? A gente está desde 2017 produzindo. Ó, a gente fez 3 eventos presenciais no começo, né, da nossa história. Fizemos um em 2017, 18, 19. Infelizmente, por causa da pandemia, a gente teve que começar a fazer no formato online. Mas cá estamos e eu acho que vai ser super proveitoso. Né? A gente tem que chamar atenção para a importância de estarmos aqui hoje, porque Nicolas e Horácio participaram aí, né, de não só da campanha da America's Cup, que é super importante, porque para quem conhece sabe, né, que é uma campanha que existe há mais de 50 anos, né, a regata em si, o evento. Se não é a mais importante, certamente é a mais tradicional, né, Horácio? Regata do planeta, né? Mais de 150 anos de história. Então, certo. Imagino que para vocês também tenha sido muito legal participar, e a gente que está aqui para ouvir, estamos super ansiosos, mas eu queria realmente chamar atenção para isso, porque para quem não conhece, né, entender um pouquinho que o Horácio já tem história, né, na náutica brasileira, já fez muitos projetos, é atuante há muitos anos. O Nicolas se junta aí, né, essa voz agora na campanha, e acho muito bacana a gente poder estar discutindo em alto nível isso, trazer isso para os alunos que vão ter uma fonte de inspiração desse porte, né? Eu digo isso de experiência própria, porque para mim isso é uma inspiração, sempre foi, sempre me moveu, né, a náutica, sempre gostei de velejar, sempre gostei de ir para o mar, queria projetar barcos, e foi por isso que eu fiz engenharia naval, e por isso que eu luto e estendo a bandeira para isso também. Então, é um prazer estar aqui, espero que sirva, assim como serviu para mim e para os nossos alunos, né, no Brana, também de inspiração essa fala de vocês. Tá? E, bom, também não posso deixar de convidar, aproveitar a oportunidade para convidar vocês dois a participar do comitê, né, que a gente tem ainda, está no formato online, então, Nicolas está em Dubai, Horácio está falando onde? De Miami? Não, estou na Itália, eu estou na Toscana. Horácio, sim. Então, não importa onde estejam, já podem contribuir com a gente, ajudar, conversar, vamos mexer aqui a náutica do Brasil, ainda mais do que vocês já estão fazendo, tá? Então, realmente, obrigado pela participação, pela generosidade de estarem aqui hoje conversando com a gente, com os alunos, e parabéns, é claro, né, também pela campanha que foi belíssima, eu acompanhei tudo, né? Foi sensacional, legal. Foi uma grande conquista, independente do resultado final. E espero ver mais vezes vocês lá caprichando, fazendo o Luna Rossa voar abaixo. Gente, obrigado. Queria agora chamar o Ricardo, então, que vai ser o nosso moderador, né, Ricardo Aurélio, da UFSC. Mais uma vez, obrigado, Ricardo, pelo espaço para a gente conversar. Tá? E a palavra é sua. Vamos lá. Legal. Então, gente, é um prazer muito grande estar aqui, especialmente nessa live, com 2 pessoas que eu considero amigas já de longas datas, né, de longa data, e lembrar, né, para todos que estão aqui participando, ouvindo, que nós estamos tratando com o que teria de mais evoluído em termos de tecnologia na área náutica. E, certamente,
alguma coisa a gente pode aprender, a gente pode estudar, né, que sirva de estímulo, como disse o Luiz, para que a gente possa evoluir e, quem sabe, introduzir até alguns conceitos dessa Fórmula 1 da náutica, que são esses barcos da America's Cup, dentro das nossos barcos, né, do nosso dia a dia, né, não tudo, evidentemente, a gente sabe que não dá para você pegar a tecnologia de um carro de Fórmula 1 e colocar num carro de rua, mas tem muita coisa que a gente pode utilizar, né, tem muitas ideias interessantes. E aqui nós estamos com duas pessoas que são extremamente abalizadas, que conhecem muito. O Horácio é um velejador de longas datas, nós tivemos a oportunidade, não de participar de regata junto, porque eu não sou regateiro, eu sou cruzeiro vagabundo, daquele que quer ficar na paz, né? Mas nós já tivemos ocasião de trabalhar juntos até, e eu posso dizer que o Horácio, além de ser um projetista de fino trato, é um velejador mais alto gabarito, tá? Eu posso afiançar, porque ele não deixa para trás, tá? Então é isso, a gente acho que pode começar esse bate-papo, né? Espero que todos tenham um bom proveito. Lembrando que nós temos um chat que está aberto ali às questões, a perguntas, que a gente depois, na medida do possível, vai direcionando aos nossos convidados, tá bom? Então, gente, uma boa tarde a todos e, por favor, Horácio, a palavra é sua. Valeu. Bom, em primeiro lugar, obrigado, né, também pela oportunidade, né, de retribuir não só a universidade, não, afinal eu fui aluno da Universidade Federal, e também a você, que se me lembro bem, seria ano 89, alguma coisa disso aí, penso que 30 anos atrás, não parece ontem, mas não. Mas um dos meus primeiros projetos, não, eu diria, de sucesso no Brasil, não, que foi o Multimar. Você abriu as mãos, não, para esse grupo, não, que éramos, não, de júnior, não, e todas as pessoas, não, aquele time, não, aqueles 4 ou 5 barcos que a gente decidiu construir, não, era o Paulo Cocchi, era o Inácio Van Dressen, não, e você abraçou aquilo ali, e, na verdade, foi, para mim, principalmente, não, era o lançamento, não, de nossos projetos, não, e de estar aí não só no meio nacional, mas, afinal, no meio internacional, porque o Brasil tem o Torben Grael, tem todos os velejadores de ponta, não, que o Brasil tem, não, junto com o Torben também eu tive a felicidade, não, de ter feito duas Volvos, não, uma com o Brasil 1 e outra com o Ericsson, não, que vencemos no final, numa competição difícil, não, que na Veloceânica, o topo da Veloceânica, e a partir daí transferindo para a Copa América, não. Então, eu queria mais uma vez agradecer a oportunidade e a oportunidade de retribuir a você por aqueles momentos, aquele início, e a universidade, não, que afinal tanto me deu e tanto me ensinou, de estar aqui hoje onde estou e com vocês, não. E, legal. Bom, o Nicolas, não, que é meu filho, não, ele também teve a felicidade a oportunidade de trabalhar fora, pode se apresentar e, enfim. Opa, tudo bem? Também estudei na UFSC Joinville um semestre, né, e depois acabei de estudar fora, então também feliz aqui de estar falando contigo, Ricardo, que me recebeu ali em Joinville, me apresentou tudo, muito legal, e feliz de estar aqui agora falar com vocês esse bate-papo. Ok. Bom, vou iniciar isso aqui, a apresentação, não? Eu acho que dá para ver a imagem, não? Ricardo, Sim, perfeito. Ok. E um pouco de história, não? Eu acho que vale a pena ir um pouco atrás e entender o motivo, não, da Copa América, não? Afinal, o troféu mais antigo da história do esporte, não só da vela, não, sino como um todo, não? E, do ponto de vista da vela, sem dúvida, o topo, não? E não é só esporte, sino que é tecnologia, não? Porque para você fazer a Copa América, você tem que representar um clube e uma nação. E acaba, do lado tecnológico, sempre tem muito segredo, não, nessa parte tecnológica, e o país, afinal, fica demonstrando, não, a sua capacidade tecnológica, não? Aqui um pouco também do que foi, nasceu em 1851, a Goleta América, não? Acho que todos que velejam, que estão aí presentes, sabem da história, não? Chamava Taça das 100 Guineas, que foi feita em torno da ilha de White, e essa Goleta América que veio dos Estados Unidos bateu os ingleses e levou essa edição para os Estados Unidos. O Defender, não, tem o direito de defender a Copa, e quem é o Challenger, não, o desafiante, não, ele tem que
naquela época, se deslocar até pelos próprios meios, não? Até o lugar da competição. Não? Mas depois, 24 edições, os americanos venceram a Copa América, que finalmente, em 1983, que o Alan Bond da Austrália 2, é a primeira vez que levou isso aqui para a Austrália. Não? E, bom, hoje, não, a última, 36ª edição, foi em Auckland, não? Na Nova Zelândia, não? E coloco aí uma edição inédita, diríamos, não? Porque nunca, até aquele momento, não? Até poucos meses atrás, sempre foram monocascos, não voadores, não? E multicascos, e finalmente, por uma questão de Bertelli, não? Uma opção, ele como Challenger of Record, colocou, impôs, não? Que ele queria um monocasco, não? Sempre ficou todo mundo na expectativa o que ia ser monocasco, mas acabou sendo o que hoje, não? Um barco fantástico, não? Muito eficiente, não? E tudo que vocês viram ali nas imagens durante a competição da Prada Cup e America's Cup. Não? Aqui um pouco de história, não? O que eu já falei, não? Entre 1851, todas essas classes de barco, não? Foram as classes utilizadas para a Copa América. Podem ver que em 1987 foi a última com 12 metros. E em 2017 era um catamarã também de 50 pés. Em 2021, o AC-75, que é o que hoje a gente usa para... E será também para a próxima Copa, já está confirmado, não, que essa classe se conservará, não, para a próxima Copa. Essa é a ideia. Hoje em dia, o Team New Zealand é o Defender, não, e o Ineos passa a ser o Challenger of Record, não, ocupar o lugar que a gente ocupou nessa última edição. Um pouco da história do Luna Rossa, não? Luna Rossa é Patrício Bertelli, não? É o CEO, não? É o dono, não? Da equipe, não? Uma pessoa muito entusiasta, que começa em 1997, lança esse challenge, não? Esse desafio, não? E ele compete em 2000, não? 2003, 2007, e em 2000 consegue vencer a Louis Vuitton Cup e ter o direito, não? De correr a Copa América, não? Finalmente, não, em 2017, não participa, porque não estava conforme, não, com as mudanças de regras que o Oracle colocou. Não? E volta como Challenger of Record. Ele ajudou também naquela oportunidade, não, o Team New Zealand a vencer aquela Copa, teve apoio tecnológico, apoio financeiro, e por isso que chegamos onde chegamos, com o Team New Zealand como Defender e o Luna Rossa como Challenger. Aqui um pouco tem um pequeno vídeo, não, da história, não, do Luna Rossa, para vocês verem a evolução, não, da equipe. Não. Ali, para fazer menção, o Torben Grael foi o tático nessas 3 edições, não, 2000, 2013 e 2007. Não. Ele era uma das pessoas principais, não, nessa equipe, e sempre com um desempenho fantástico, não, e uma pessoa fantástica também como ser humano. Não. É isso, na verdade é menos de 1 minuto, não, de imagens, mas tem aí 4 anos de desenvolvimento, de trabalho duro, não, de mais de 120 pessoas, e para ter uma ideia, o projeto e a construção só são em torno de 75 mil horas, e o projeto em torno de 90 mil horas, um barco desse, não, para ser projetado, até que você coloca ali na água. Não. Isso aqui é a apresentação do lançamento da equipe, não? Isso aí no Círculo de Vela da Sicília, que é o clube que a gente representa a Itália, é esse clube, não? Assim, aí podem ver o Patrício Bertelli, não? E o Tronchetti, não? Provera, não? Que é o CEO da Pirelli, grande patrocinador, grande entusiasta, junto com Patrício, permitiram, não? De nós de formar essa equipe, deram a oportunidade, não? De representar mais uma vez e colocar um desafio, não? À altura, não? Aqui é uma simples vista, não? Esse é um clube fantástico, não? Que é o Círculo da Vela da Sicília, vicino a Palermo, só para ter uma ideia do que é o clube que a gente representa. Não uma infraestrutura muito grande,
mas um clube muito conhecido, não? E muito legal, não, para vocês verem, não? E aqui falar um pouco do que era a equipe, não? Para vocês verem, não? Eram 122 pessoas, não? Dos quais 44 eram parte da equipe técnica, não? Para você colocar esse barco na água, colocar ele em funcionamento. Tinha 37 eram no design team. Cabe ressalvar, não? E que dentro desses 37, não? Tinha bastante da América do Sul. Tinha o Possonomiano, vários deles formados em Quilmes, não? Tinha o André Suarno, que fez um trabalho fantástico também com o casco do barco. Tinha o Joaquim Servo, não? Que também era um grande modelador, não? Uma pessoa também que com a capacidade de produzir modelos e desenhos também que é difícil de alguém com essa capacidade. Tinha o Diego Panizza também, e tinha o Adrián Fernandes, não? Tinha 4 membros, não? Que eram da América do Sul, não? Da Argentina, não? Formados em Quilmes, não? E tinha o Juan Garay também, que era o desenhador da North 6, também representando, digamos, a nossa área, não? Para vocês verem que não é só o formado de gente de fora, tem gente da gente também, não? E com eles, não, eu tive prazer também de compartilhar. Não é a primeira Copa que eu faço com eles, não? Mas, por sorte, tive o prazer de, mais uma vez, compartilhar essa Copa e chegar onde chegamos, de fazer a Copa América em si, não? Dentro das perguntas, não? Quanto que é uma campanha dessas, não? E, na verdade, que isso aí varia de equipe para equipe, não? Tem os ingleses que falam que gastaram mais de 200 milhões de euros, mas em torno de 130, 150 milhões de euros é o que custa uma campanha dessas, não? De 3 a 4 anos de desenvolvimento de projeto e construção de 2 barcos. E, Ricardo, deixo aberto ali, se você quiser fazer qualquer pergunta no meio, eu estou à disposição para responder e pode interromper. Obrigado. Continuando, não, isso aqui para dar uma ideia do que é o dia a dia na base, o que faz esse short team, esse design team e tudo como se desenvolve o dia a dia, não? Acho que é um vídeo curto, mas que representa um pouco do que é. Bom, e nessas imagens tudo parece fácil, não? Mas, na verdade, chegar nesse ponto, conseguir botar esse barco na água é um desafio, não? É um trabalho, muito trabalho. Para você ter uma ideia, às vezes você sai para velejar, começa a preparar o barco às 5 da manhã, 6 da manhã, e todo um deslocamento de gente, não? Que é necessária, não? Para um barco como esse, não? Você conseguir apenas velejar, caçar as velas, folhear, levantar o barco e conseguir uma velocidade e voltar para a terra e dizer, bom, a gente aprendeu alguma coisa hoje, não? Então não é bastante complicado, não? Mas bom, não é nada fácil, não estar, e é um trabalho duro, e cada campanha de Copa Américas é isso aí, não tem sábado, não tem domingo, é todo dia, e você tem que estar preparado para qualquer coisa, porque o barco pode sair para velejar, voltar e estar
qualquer coisa pode ter quebrado, pode ser pequena, pode ser grande, e você tem que estar aí pronto para retornar à água o mais pronto possível, né? Bom, vou falar um pouco do que é a classe, né? Você pode se perguntar como que chegou esse monocasco, da onde que saiu, né? Mas isso aí foi um desenvolvimento em conjunto, né, entre o Defender e o Challenger, no caso Luna Rossa, e se definiu essa classe, né, esse monocasco, né, que no começo, como vocês viram no anterior, era um catamarã, e por vontade, né, do Bertelli queria voltar para os monocascos, deixou essa digamos, surpresa, né, para todos que iam, os outros Challengers, e o mundo da náutica, né? O que ia ser esse novo barco? Afinal, vai ser um monocasco, mas na verdade é um monocasco, só que um monocasco voador, né? Que é uma coisa completamente inovadora, ninguém viu, e você tem que começar desde um papel em branco, né? Uma folha em branco, né? Não só o barco como conceito, sino a regra por trás do barco. Você tem que estabelecer os parâmetros, e para ter uma ideia, a gente chegou no final, versão 1.23, é um documento de 71 páginas, que você tiver a paciência de fazer o download e ler ele, é muito interessante, muito complexo, e às vezes não tão claro como a gente pensou que ia ser. Então, tem lugar a interpretações de várias maneiras. Então, essas interpretações chegaram ao número 90, para ter uma ideia, eu acho que foi 90, e você tem que projetar seu barco pensando que sempre está dentro da legalidade, que no final pode ser que você se depare com que não é legal, e você tem que modificar o barco e fazer alterações. Bom, vou entrar no lado de materiais, não? É uma das perguntas que foi feita, não? Também entrou novamente no regulamento. Você pode ver que tem um limite, né, no que é as fibras, não? Tem um limite de módulo, e esse aí é o high módulo, 395 gigapascal, não? É o high módulo, você pode utilizar nos foils, no leme, no mastro, nos battens, no bowsprit, e tudo o resto, o limite é 300 gigapascal, que é um intermediate módulos, não? Então, o casco, por exemplo, é um intermediate módulos. Se essa era a pergunta, o barco é feito em core, não? É um core de alumínio, é um ninho da velha, não? Que chama aqui no Brasil, não? Que tem umas propriedades muito altas a nível de cisalhamento, por isso que se utiliza esse material. E algumas coisas que não têm muita importância, como isso aqui fala um pouco traz um foil, onde, como fairings, não? Você usa um Nomex, não? Convencional, não? De resina fenólica, não? Mas aqui também a importância, não, dos materiais, não, os testes, não, que a gente faz, não? O barco é extremamente leve, é um barco que pesa 6,5 toneladas, não? E o painel mínimo, não, é em torno de a regra é 2 quilos, é o mínimo de painel, que é muito baixo, na verdade, para um barco desse tamanho. Então, os painéis é importante, não, que a construção do barco seja muito bem feita. O Ricardo sabe mais do que ninguém, não? Aí eu coloco justamente beating the weight budget, não? Porque você tem um peso, não, que tem que cumprir, não? Senão o barco vai ficar pesado e você não vai nem medir o barco, não? Tem principalmente você tem que medir, não? Senão, se o barco pesar mais de 6.500 quilos, você simplesmente não consegue nem fazer a regata. Então é muito importante como que você cola esses cores, é bastante complexo porque é alumínio, então tem que fazer um preforming de todas esse sanduíche, não? Isso aí vem em painéis, não? E gira em torno dos 15 aos 25 milímetros, 27 milímetros, 30 milímetros em algumas partes. E o controle de qualidade é crítico, não? Aí mostra justamente um pulling test, não? Que é a figura esquerda embaixo, onde mostra justamente a qualidade da encolagem, ou do outer skin ou inner skin, com esse núcleo de alumínio, não? Você tem que ter certeza, não, que o menisco que se forma entre as peles e as celdas esteja bem feito, não? Isso aí é o objetivo final, não? Qualquer delaminação que há, você vai reparar, não? E para ter uma ideia de área, não? Esse barco tem 250 metros quadrados, então imagina, tem que ser 250 metros quadrados, muito bem executados, para você ter um barco dentro da regra e que não quebre. Isso que é a coisa mais importante, você ir para a água e ter confiabilidade, não? Aqui um pouco da estrutura interna, não? É uma estrutura bastante complexa, não? Bastante otimizada. A gente tinha ferramentas muito boas, não? A gente tinha Alessandro Franceschetti, que era o head da parte de engenharia, não? Ele fez um trabalho fantástico também, não? Junto com os outros engenheiros, tinha os otimizadores, a gente discutiu muita coisa, fizemos muito teste, não? Na parte estrutural, antes de ir para a água, não? Garantir de que o barco estivesse confiável, não? Afinal, é um barco que anda 40, 50 nós,
pode ser perigoso, não? E a vida das pessoas, a vida dos velejadores está em jogo ali também, não? E aqui o barco saindo do molde, esse aqui é o barco 1, não? Era um molde fêmea. Isso aqui foi executado em Pérsico Marim, não? Um estaleiro em Bérgamo. Foi o núcleo, centro, não? Da pandemia. Então, pode imaginar o que foi para nós construir esse barco 2, não? E, enfim, mostra um pouco o que isso aqui é outubro, não? De 2019, não? Que foi quando a gente colocou esse barco, não? Foi a primeira ao público, não? E foi quando a gente batizou o barco e colocou ele na água, não? A partir daí, outras perguntas, não? Acho que o Nicolas não teve muito involucrado, não? Foi responsável, não? De girar todos os casos aerodinâmicos das velas, não? Do CFD feito, e ele pode falar um pouco do que ele fez, não? E como que funcionava toda a nossa parte de design nessa área. Então, falar um pouquinho aqui das velas, né? Como vocês podem ver, o barco é composto, não, por uma vela, o jib, né? Que é a vela da frente, e atrás são duas membranas, né? A vela grande é composta por duas membranas. E você tinha uma limitação da regra também, quanto em determinadas áreas, em seções, quanto grande poderia ser essa vela, né? E você podia fazer 10 combinações de membranas duplas e depois 29 velas à frente, né? Que era o máximo número que você poderia testar e usar para regata também. E um pouquinho daí sobre a mastreação, né? O mastro já não era algo que tinha um diferencial entre os times. O mastro era o design, né? A forma do mastro era igual para todos. E também um pouco da parte estrutural, né? Você quer mencionar? Sim. É isso aí, a geometria, não? Na verdade, você tinha uma limitação de reiki, não? O mastro tinha que ter um reiki de 5 graus e todo o que é os uppers, o lower, tudo que é o standing rigging do barco, era one design também, supplied, não? Era Future Fibers que construía, então você recebia esse pacote, não? De standing rigging, não? E o mastro tinha um formato, não? Você à direita pode ver uma seção estrutural, não? Um desenho estrutural do que era a laminação do mastro. Isso aqui era também de regra. Esse aqui era o minimum scantling, não? Você não podia ter um mastro construído com nada que fosse menor do que esse scantling. Você podia reforçar o mastro, mas não podia ter menos do que está nisso aí. Todos os mastros eram feitos, 3 equipes fizeram com a Southern Spar, na Nova Zelândia, e os americanos que fizeram, eles próprios que fizeram na sua própria equipe, não? E então é isso, na parte de mastreação, não? Logicamente, você podendo reforçar o mastro, tinha muita coisa, não? Que dependia dos loads, não? As cargas, não? Que você tinha no mastro, ou quais eram as cargas máximas que você optava, não? Isso aí também era aberto para cada time, não? Aqui um pouco Teve outras perguntas, não, Nicolas, com relação ao mastro, não? Acho que o pessoal tinha perguntado se o mastro era rotativo, né? Então, sim, era um mastro que você poderia rotar e, com isso, alinhar ele como você quisesse em relação ao vento, e também o mastro controlava muito o shape das suas duas membranas, né? Definia bastante esse shape, então era uma das perguntas, e sim, o mastro era rotativo e podia chegar a uma rotação máxima de mais ou menos 40 graus em relação à linha de centro. Então, falar um pouquinho da vela grande com duas membranas, né? Normalmente, o veleiro normal que a gente vê é um veleiro com uma vela grande que tem uma membrana única, né? Que está atacada ao mastro, né? E, na verdade, essa regra nova, ela implementou esse conceito da vela grande com duas membranas, né? Que muita gente acha que foi algo bastante inovativo e novo, mas, na verdade, existe uma patente do Harry Schoff, que eu acho que é de 1920 e poucos, não me lembro bem o ano, mas então era algo que já tinha um projeto, uma patente bastante antigo que foi aplicado, né? E uma das grandes vantagens, não, dessa vela com duas membranas também é o quanto você poderia controlar, né, a sua seção, né, do seu aerofoil, né? Você pode controlar tanto seção de solta-vento como de barla-vento, então você podia mudar bastante, não, a força gerada pela vela. Aqui na esquerda vocês também podem ver
como a regra definia uma upper zone, uma área de cima, onde você poderia controlar irrestritamente, com qualquer tipo de controle. Então, ativamente, você poderia mudar o shape da sua vela para o que você quisesse, dependendo da condição, nessa upper zone. E na lower zone também é a mesma coisa. Só que nessa área branca do desenho à esquerda, você só podia modificar sua vela de uma forma passiva, né? Então, você não necessariamente chegava exatamente ao shape que você queria, mas poderia chegar nele, mas de uma forma não passiva, uma forma passiva e não ativa, né? Aqui nessa imagem também dá para ver, né, que interessante, né? Você tem a vela e tem o mastro, porque a regra também definia o barco tinha que ter um centro de gravidade do conjunto, não? Não era só o barco, mas também do mastro e da vela. Então você tinha um centro de gravidade para a plataforma definido, que era 0,38 centímetros da linha d'água. Depois você tinha o centro de gravidade dos foils e você também que tinha um mínimo, não? Na verdade, esse centro de foil que era 2,42 metros e do raio e o mastro era livre. Então, na hora que você somava os momentos de tudo esse conjunto, ele não podia ser maior do que 0,62. Essa regra, então, justamente nessa foto mostra, estão medindo, não, o centro de gravidade do conjunto. Então, é a vela com o mastro, você levantava ele, você fazia uma leitura da balança na tope do mastro, da balança embaixo, e você calculava o centro de gravidade do conjunto, não? Que era bastante complexo, porque tinha que ter o estalhamento, tinha que ter os bates, tinha que ter tudo que entrava dentro do mastro e da vela, era parte do conjunto, você tinha que medir. Negócio meio louco, não? Mas o objetivo da regra era o self-righting, não? A ideia inicial da regra era que você ia capotar e o barco, por si só, você ia baixar os foils, o barco ia voltar e você podia continuar velejando. Na verdade que a história provou um pouco diferente a realidade e não era um barco self-righting. Na verdade, nas condições, assim, todos os barcos capotaram. Acho que a gente foi a única equipe que não capotou. Acho que o inglês também não capotou, não lembro de ter visto ele capotado. Mas tinha esse lado técnico também que era bastante complexo, não? Você atingir esse número e por isso os cuidados, não? Um barco extremamente leve e você ainda ter que respeitar esses limites bastante refinados da regra. Aqui, Nicolas, das velas. Acho que era uma das perguntas também que o pessoal mandou, era o material utilizado, né? Então, o material utilizado era carbono e Dyneema nas velas. E um pouco a gente usava essa tecnologia da 3DI, não? Que é a tecnologia da North Sails, onde você cria um molde e vai com essa ferramenta automatizada e ela faz o layup da forma que você definiu, né? Que você desenhou, e você define todo o seu layup e sobrepõe ele nesse molde aqui da vela. Um pouquinho sobre análise de performance, né? A gente tinha mais ou menos duas formas de analisar, fora a performance da água, né? Que obviamente chegava muitos dados da água também, mas a gente tem duas formas de analisar, que é o VPP, né? Que, para quem não sabe, é o Velocity Prediction Program, que é o software que você tem para prever a performance do seu barco, né? Basicamente, dentro do VPP, você põe todos os seus modelos, né? Os modelos de simulação, o hidrodinâmico, aerodinâmico, e de qualquer componente outro que você queira adicionar no barco, e você faz com que você faz uma equalização, né, da soma de momentos que cheguem a zero, não, nos 6 graus de 6 degrees of freedom, 6 graus de liberdade, e com isso você optimiza a velocidade em direção ao vento ou ao percurso, né? Não a velocidade máxima do barco, mas a velocidade que ele faz em direção à boia, não, da regata. Então, com isso esse é o software, é o VPP, né? O outro software é o simulador, que é um pouco diferente, que a diferença do VPP e do simulador é que o simulador não necessariamente vai te dar um óptimo, né? Não tem um optimizador por trás, mas são os velejadores controlando o barco e sentindo o barco em diferentes condições. Então, e também muito usado para testar manobras, principalmente, e regatas 1 contra 1, configurações diferentes de barco,
E então tem bastante essa interação entre os velejadores e os designers dentro desse tool, que é o simulador. E do ponto de vista estrutural também é importante, não? Da parte também. Você para ver todas as cargas, não? No leme, nos foils, toda a parte de aceleração. Isso aí é muito importante. O simulador realmente ajudou muito. É um tool novo, não? Acho que na Copa passada não foi tão utilizado, não? Bah, acho que sim. O Team New Zealand realmente desenvolveu e a base desse simulador também é do Team New Zealand, não? E a gente tinha uma equipe bastante grande envolvida nele, não? E os velejadores também aproveitaram, como o Nicolas falou, não? Na hora de pré-largadas e tudo isso aí, uma ferramenta também que ajuda os velejadores a treinar as manobras e as largadas, não? Um pouco mais um detalhe, não muito detalhado, mas sobre como é um loop de optimização, né? A gente usa muito os algoritmos genéticos, né? São baseados um pouquinho na seleção natural. E você inicia com uma população inicial, né? Você tem um gerador de shapes, né? Que pode ser tanto, a gente usa bastante o Rhino, o Grasshopper dentro do Rhino, ou até mesmo o Python diretamente, a gente gera os shapes, depois gira eles no CFD, né? Uma simulação no CFD, pode ser tanto aero quanto hidrodinâmica, normalmente separadas as simulações, assim você pode investigar cada área bastante no detalhe. E disso tirar uma performance da água para uma determinada velocidade do vento com esse VMG, e até que esse algoritmo converja, né? Você vai nesse loop, né? Até que você esteja contente e vai testando shapes bastante diferentes. Então, é um pouco isso, né? O pessoal perguntou muito dos softwares. Não, acho que a gente tem um pacote bastante grande aí de softwares. Não sei se tu quer mencionar cada um por não? Acho que cada área, não? Isso aí é a lista, não? Do que queira, não? Acho que todos dentro da engenharia, não? Conhecem, não? Mais ou menos, não? Eles, não? A gente internamente tinha muito desenvolvimento também, não? Tinha muitas pessoas também desenvolvendo software, não? Tinha Michael Rickerson, não? Um dos principais da North Sales, não? Tinha Matteo Ledri, tinha várias pessoas que contribuía muito, não, na geração de informação, não, e de software, não? Principalmente também no simulador que a gente usava era esse Bombok, não? Mas não é só pegar a base, não, ou o modelo genérico dele, sino também preencher ele, não, com toda a informação e com tudo que é necessário, os módulos necessários para você ter um resultado satisfatório. Bom, é isso. Outras perguntas também perguntaram sobre a parte de geração de energia, não? Como funcionava, não? E aqui mais ou menos defino, não? Tinha, na verdade, eram 4 grupos principais. Tinha Falcon System, não? Que já falei, não? É um elemento One Design também. Ele foi desenvolvido pelo Team New Zealand e todas as equipes tinham o mesmo, não? Tinha até o software, não? Que também era um desenvolvimento constante, não? Sempre teve muitas brigas, não diria brigas, não? As discussões, não? Com relação ao desenvolvimento desse software, não? Mas era quem definia a velocidade de cant, o que podia fazer, o windward, o leeward. Então era sempre muito importante, não? No barco, não podia ter nenhum tipo de falência, não? Porque na verdade você tem um defeito nessa área, nesse componente, nesse sistema, você simplesmente não consegue velejar o barco, não? E você depois tinha o flap e o radar. Então o Falcon System tinha um power pack, tinha uma bateria que dava energia a essa bomba hidráulica, e com isso tinha os manifolds e os controles eletrônicos que você abria e fechava as válvulas e fazia o comando dos foils. O leme, a mesma coisa, não? Também tinha acumuladores e também um power pack, então também era energia a partir de bateria, não? E depois tinha o Sailing System, não? Que o Sailing System, sim, era toda a energia produzida pela tripulação era para o Sailing System. O Sailing System não podia ter uma bateria ou um power pack, tinha que ser realmente energia produzida humanamente, não? Então você tinha os grinders que tinham bombas hidráulicas acopladas aos pedestais. Quando giravam esses pedestais, geravam pressão hidráulica,
tinha uma série de acumuladores. Na verdade, tinha, pela regra, só podia ter 5 litros de acumulador para o sailing system, não? Então você mantinha esse acumulador sempre carregado e, ao mesmo tempo, gerando pressão para você caçar a grande, para você caçar o outhaul, para você caçar o deep sheet, o up and down, o Cunningham. Todas essas funções eram manuais, né? As outras eram elétrico-hidráulica. E você tinha também o que se chama ILS, que era Instrumentation and Logging System. Depois tinha Crew Information System e o Electronic Control Circuit. Isso aqui também é importante mencionar, não? Porque também tinha ligação, não, entre o Logging System e o Control Circuit, não? Mas o caminho, não? Como eram ligados eles, também, pelo regulamento, não tinha que ser 4 sistemas completamente independentes, não podia estar ligados entre eles, e você, entre o Control Circuit e o Logging System, também só tinha uma direção, não? Isso aqui era justamente para você evitar que o barco voasse tipo em autopilot, não? Isso aqui era a maior intenção, não, da regra, não, era justamente que você pudesse voar o barco. Quando voava o barco era uma ação manual da tripulação, não? Por isso você tinha os flight controllers, não? No nosso caso tínhamos o Speedhill, não? E o Bruni de um lado, que faziam o foil e mantinham o barco na altura correta de voo, não? E aqui embaixo também você pode ver a complexidade a nível de mecatrônica, não? Ou seja, o software que era tudo programado, tudo também trabalho interno da equipe, um desenvolvimento todo da equipe, que quando você apertava um botão, se soltasse a buja ou se soltasse a grande, era tudo a partir de botões e manifolds com eletroválvulas que controlavam todo esse sistema hidráulico. E aqui falo um pouco de monitoramento, não? Como esses sistemas eram monitorados durante a navegação e durante a regata. Na verdade, nada mexia no barco se não tivesse esse chase cat, não? O tender do lado, com todo o pessoal de mecatrônica, justamente tendo certeza, não, que tudo estivesse perfeitamente funcionando. Afinal, o barco é um barco que desenvolve 50 nós, perigoso também, e por isso que o sistema tem que estar 100%, não? Nada pode falir, não? Aqui também mostro os protótipos, não? A gente no começo, não, também tínhamos que validar o conceito do barco, não, que era uma novidade para o mundo e para nós, não, para toda a equipe, não, que estava desenvolvendo, não, como conceito, não? Então a gente desenvolveu esse barco pequeno, não, que nos deu primeiro o entendimento do comportamento de um barco desse tipo, que foi muito gratificante, na verdade, afinal, criar esse protótipo, não, e ver que tudo funcionava e tudo mais ou menos dentro da teoria estava dentro. E depois a parte de sistemas, não? O acionamento do flap, o acionamento das velas, tudo isso aí também. A roda de leme, não, é bastante complexa, não? E permitiu a gente desenvolver tudo isso, não? Numa escala menor, mas sempre a gente transferiu tudo isso aí para o barco grande e permitiu a gente simplesmente ir para a água. Não direi que na primeira, segunda velejada, mas na segunda velejada, terceira velejada, a gente já estava voando e velejando com certa tranquilidade, não? Isso aqui, o Foil Can System, não? Como eu falei, não? É um componente One Design desenvolvido na Nova Zelanda. E aqui mostra um pouco o acionamento, não? Tem os 2 pistões hidráulicos de can. Aí uma simulação é um braço, não? Que simula foil arm. E ele, com esses 2 pistões, isso aqui era o pacote, era igual para todo mundo, todos os times tinham a mesma coisa. E no nível de software, você podia escolher, não, algumas velocidades de acionamento, ou isso aí você tinha os parâmetros que cada equipe podia ter o seu próprio definição de parâmetros, mas basicamente tinha que ser exatamente a mesma coisa para todo mundo. Outra pergunta que foi feita foi com relação ao flap, não? E várias equipes tinham diferentes sistemas, diferentes ratios, não, entre flap e wing. Aqui mostra um pouco, basicamente, a figura embaixo, não é o nosso design, mas é um genérico. Tinha o acionamento desse flap, tinha um mecanismo interno dentro do wing. Não vou mostrar o detalhe, não, porque é uma coisa que da equipe, não? Tem muitos detalhes, bastante complexo. Fortunadamente, a equipe continua para a próxima Copa e temos que preservar um pouco o conhecimento que ficou dessa última, não? E à direita tem a roda de leme, que não tem os screens aí instalados, mas dá uma ideia de quanta informação tinha que ter o timoneiro para conseguir velejar esse barco.
Isso aqui foi outra pergunta também que fizeram, não, Nicolas, com relação ao comportamento do barco, como que o barco veleja, não? O pessoal mandou a pergunta falando se o AC75 tem mais abatimento lateral do que um monocasco com quilha, não? A resposta é que depende, né? Porque o abatimento lateral, você, ao contrário de um barco veleiro normal, né, com uma quilha fixa, você tem muita liberdade para controlar esse abatimento, né? Tanto com o ângulo de cantos, tanto com o ângulo de flap e o diferencial, você consegue modificar muito esse abatimento. Ele pode ser tanto negativo quanto positivo, dependendo da condição de vento e dependendo do que você quer. Se você quer um barco mais estável ou você quer atingir a máxima performance também, né? Então, é um depende. Isso aí era muito importante, não? Na verdade, que você podia velejar o barco com um positive leeway, não? Negative leeway, não? Às vezes o negative leeway é muito grande, não? Você variava o flap, não? O inboard flap, não? Você variando ele, você criava muita sustentação. Com isso, a plataforma não necessariamente tem que ficar com o ângulo positivo de leeway, como um barco convencional, não? Então, o barco, quando você vê ele, realmente veleja como para barlavento, assim, não? Esse fenômeno criado um pouco no version 5, um barco com trim tab, você também consegue ter esse comportamento. Ou um Volvo também, que tem um foil, um daggerboard, não? Que tem camber, não? Você também consegue gerar esse comportamento. Mas não necessariamente era atingir a máxima velocidade, a máxima performance, o ideal é alguma coisa in between. Então, é muito teste, muito depuramento de toda essa informação que vem para a terra, não, para você entender a melhor performance do barco. E depois também fizeram um pouco a pergunta do formato do barco, não? E isso aí realmente o barco é bastante diferente do que você pode imaginar. Acho que vários conceitos, não? A gente também, quando eu vou mostrar essa imagem, não, que representa a versão 1 de todos esses barcos, não? Na verdade, no início, não, apesar de todas as simulações, não estava bem claro o que era ideal, não? Qual era o limite baixo de vento, não? Se você ia ter uma regata em displacement mode, não? Ou seja, o barco velejando numa condição convencional, não? E para isso você precisa um pouco de estabilidade de forma, não? Porque a baixa velocidade, o foil não está criando sustentação e você quer um pouco dessa forma, não? Também se essa forma ou esse momento ia ajudar no take-off do barco, não? Você colocar mais power nas velas, não? Então era um pouco, no início, um pouco não fácil de chegar numa conclusão concreta, não? A gente acha que fez um bom trabalho, não? Acho que quem trabalhou na parte de hidrodinâmica, toda a equipe que fizeram parte disso, não? A conclusão foi também que ao voar perto, não, da água, não, você também tem que diminuir o arrasto hidrodinâmico ao máximo, não? Então, aqui mais ou menos vou mostrar um pouco, imaginando nessas linhas azuis, não? Que se você está em full displacement, não? Antes da decolagem, não? Você tem um certo volume, não? Também tem um lado da regra interessante de mencionar, não? Que você tinha que ter uma inércia ao longo do eixo X, não? Ao longo do barco, não? Do waterplane, não? Então você não podia fazer um barco extremamente fino, não? Digamos, tipo um moth, não? Você tinha que manter um pouco desse volume, não? E também tinha que ter o foil can system, não? Tinha uma posição fixa, não? Dos rams. Então você também estruturalmente tinha que manter um pouco desse volume, não? Mas o interessante é que um formato desses, o que permite é que assim que você consegue um pouco de sustentação do foil, o barco vai se alçando, não? E o deslocamento que fica no casco, não? 3 toneladas, 2 toneladas, ele, com esse tipo de forma, não? Tem muito pouco drag, não? Então, superfície isso aí... molhada, baixa muito. Baixa superfície molhada, e isso o que permite é você fazer o take-off antes do que um casco convencional. No início, você não tem muita estabilidade de forma, porque o barco simplesmente não tem volume. Quando o barco vai para sotavento, o centro de flutuabilidade ele não se mexe para sotavento, não? Como é um barco convencional. Ao contrário, não? Você tem esse baljo, essa teta que tem embaixo do barco que coloca o volume até para barlovento um pouco. Então, é bastante difícil de controlar o barco, não? Você tem que ter a tripulação em si tem que
é muito importante que heel tem o barco para isso, né? E na hora que você... Sim, pode falar, Nico. Não, eu ia falar, acho que era o mesmo que tu ia falar agora, né? Também é outro ponto do casco assim, né? Que vai no mesmo conceito de quando você tem que fazer a decolagem, né? Para começar a folhear. Você vai diminuindo bastante a superfície molhada. A mesma coisa, qualquer toque, né? Qualquer touchdown que você tiver na água, você vai tocar com uma superfície molhada muito menor do que o caso do casco aí na foto do American Magic ou do Ineos, né? Qualquer toquezinho na água vai ter um arrasto muito grande nesse formato de casco deles. Não, tanto é que, afinal, tanto o American Magic nem tanto, não? Acho que o ego foi maior do que a razão. Mas no Ineos, acho que eles tiveram uma mudança radical e foram em direção aos outras duas equipes, não? Tanto nós como o Team New Zealand. Team New Zealand foi até um passo além, não? Acho que a gente teve um muito bom trabalho feito, não? O André, que fez parte do desenvolvimento desse casco, o Matteo Ledri, várias pessoas da equipe, não? Acho que foi um trabalho em equipe muito, muito bom. E o Team New Zealand aproveitou um pouco disso aí, não? Porque eles exploraram até um pouco mais, não? do que nós tínhamos conseguido, não? Se vocês verem o barco do Team New Zealand, o segundo barco não tinha nada a ver com o primeiro barco, um conceito completamente diferente, não? Mas a gente estava satisfeito, eu acho que a performance do nosso barco era boa também, não? E outra coisa a destacar, não, que sempre estava, vou mostrar essa imagem, não, que mostra o barco voando muito baixo, não? E o objetivo justamente era fechar no fundo do barco com o nível do mar, formando um end plate, não? Que no começo também tinha um pouco de o que era positivo ou não ter o fluxo de ar por baixo do casco, não? Que nesse caso, nesse formato do barco não é muito eficiente, mas a eficiência vem você fechando o casco com o mar, não? O Nicolas também trabalhou bastante nessa área, não? Porque a gente modificou bastante o barco para atingir isso, não? Eu acho que é bem importante uma performance bem grande, né? É fechar o fluxo ali. Com isso, a gente viu que tem uma melhora muito grande aerodinâmica até da eficiência das velas, né? À medida que você fecha, é o mesmo conceito de fechar basicamente a vela grande, né? Que tem um end plate também, que ela toca o deck. Mais ou menos você estende tudo, né? E faz com que toda a plataforma tenha um end plate e assim suas velas sejam bem mais eficientes também. E o arrasto aerodinâmico do casco também diminui significativamente. E para isso pode imaginar a importância que é ter um formato desse, né? Se você quer estar perto da superfície, né? Aqui toco um pouco, não, ninguém fez muita pergunta, não, para vocês terem uma ideia, não? Mas entender também os foils, não? O foil wing, não? Você tinha liberdade dentro dessa figura, não? Tinha um trapézio, pela regra, na qual o teu foil tinha que estar dentro desse trapézio. Então, você podia ter um T-foil, como seria essa linha verde, como é o caso do Team New Zealand, ou podia ser um foil com dihedral, que é o caso da linha vermelha, que é o nosso caso que a gente tinha, né? Mas dentro disso também tinha outro lado do aspecto da regra, que tinha um ponto no qual esse raio entre o eixo de Kant do foil, tinha o centro de gravidade do conjunto do foil arm e o wing, tinha que ter um raio que não fosse menor que 2.942 milímetros. Então, todo o conjunto, você podia ter um foil em T, muito pequeno, mas você tinha que adicionar um bulbo para compensar o peso mínimo, que era 1.385 quilos, e esse raio. Então, essa equação de você ter um T-foil, ter um dihedral, também tem o lado estrutural, não? De tudo isso, não? Então, nosso conceito, por exemplo, tinha um wing grande, não? A gente foi buscando um caminho de ter uma área que permite de você voar também a baixa velocidade, a baixa true speed, não? O limite da regra era 6,5 nós, que mais ou menos são 8 nós na ponta do mastro, e a gente, a nível de manobras, a nível de tags, de jibes, a conclusão, não, era ter um foil bastante grande, que também, dependendo da laminaridade que tivesse na água, também o arrasto hidrodinâmico não ia ser muito grande, não?
Em cambio, o Team New Zealand foi com outro conceito, não foi um wing muito pequeno, não? Uma proporção de flap e wing maior do que a nossa, não? Mas no final ele precisava muito do casco, não, para conseguir a decolagem, não? Mas chegaram num conceito muito interessante, não? Na verdade que o barco deles era muito interessante em várias áreas e, enfim, acho que a gente tinha possibilidade, não? No vento fraco, abaixo de 13 nós, acho que a gente era forte, acho que a gente poderia ter, se duas regatas que tivemos um pouco de azar tivessem tido um resultado diferente, provavelmente o resultado poderia ter sido outro. Mas enfim, ele tinha uma vantagem, não? Tinha uma vantagem em VMG, ele podia acelerar mais com um ângulo mais baixo, a gente tinha a vantagem de ter um ângulo mais alto, podia orçar mais, andar mais contra o vento, e isso aí pagou em várias oportunidades, mas tinha uma certa dificuldade para acelerar na hora que a gente apoiava o barco, né? E bom, isso aí é uma imagem das últimas regatas, não? Isso aqui é a conclusão da Prada, não? Na qual a gente ganhou a Challenger Series, não? Que foi um logro muito importante para toda a equipe, não? E eu acho que o esforço não valeu 3, 4 anos de desenvolvimento. Pode ver as outras equipes como American Magic, como Ineos, não? Na verdade, você, quando chega, depois de todo esse esforço, não? É muito difícil, não? Até psicologicamente, não? Você passar por tudo isso, não? Afinal, a gente perdeu contra Ineos, a gente teve que ir contra a American Magic, ele teve um azar, não? Uma catástrofe, uma capotagem que tiveram, quebraram o barco, mas é parte do jogo, não? A pressão é muito grande, não? E a gente, acho que foi positivo até a gente ter que fazer essa semifinal com eles, porque nos trouxe mais forte para o que era a final da Prada Cup, e a gente venceu 7-1 o Ineos na final dessa Copa, e teve a oportunidade de ser o challenger real da Copa América, porque afinal, para você fazer a Copa América, só 2 times chegam. Um defende, que já está classificado automaticamente, e o outro tem que passar pelo filtro para chegar na Copa. Então, fazer a Copa América, não todo mundo, não todas as equipes chegam. Eu tive a felicidade de participar em 4, e essa foi a única vez que conseguimos chegar na Copa em si. Então, a apresentação é basicamente isso, e bom, estamos abertos às perguntas, Ricardo. Não sei o que você tem de nos perguntar. Legal. Puxa, foi assim, a palestra foi fantástica, as palestras, né, fantásticas, e realmente nós temos aqui uma chuva enorme de perguntas para vocês. A gente vai tentar filtrar alguma coisa e passar aquilo que tiver mais dentro do nosso limite de tempo, né? Porque não dá para a gente fazer tudo, tá? Mas vamos lá, vamos pegar aqui já uma das primeiras perguntas aqui. Essa pergunta é interessante, é do Felipe Silva. Ele perguntou se vocês acham que saber velejar, né, é importante, é um diferencial importante para o engenheiro naval que naturalmente vai lidar com a náutica. Bom, eu posso responder, né? Eu acho que é importante. Eu acho que cada elemento, a parte técnica, não, de design, não, é muito específica, não, muito no detalhe, não. Eu acho que é importante, mas não direi que hoje, não, com os tools e com a informação que você tem, não, tem muito a aportar, mesmo sem saber velejar bem, digamos. Logicamente tem que saber velejar, não? Porque afinal você está projetando um barco à vela, não? Mas direi que é um plus, mas eu acho que cabe também colocar aqui, não? Que hoje em dia, não, Ricardo, especialmente nós, não, vamos ficando com o cabelo branco, não? A importância que tem os jovens, não? Eu acho que cada dia mais e mais a gente procura ter essas pessoas jovens. São gente que vem com muita energia, com muito conhecimento, direi, fresco, não? Que chegam com toda a vontade, não? E tem muito para ensinar a nós, e principalmente ficar rodando todos esses casos complexos, e eu acho que isso aí é muito positivo, não? Então, velejar sim é um plus. Mas acho que a pergunta até pode ser genérica, né? Se é um engenheiro naval focado na barco à vela ou um engenheiro naval
desenhar o barco, uma lancha, né? Ou trabalhar num navio, né? Acho que tem uma diferença aí também, né? Sim. Acho que... Mas, ao mesmo tempo, até no nosso time, né? Que é uma equipe de vela, a gente tinha bastante gente jovem que nunca tinha velejado na vida também, né? Que chegou aí no time e agregou bastante também. Então. Sim, muita gente. Sim. Legal. A segunda pergunta é uma pergunta do Christian. Ele quer saber se vocês passaram, durante esse trajeto de vocês, né, usando as palavras dele, algum perrengue, né, na competição. Olha, na competição, muita coisa não se vê. A gente passou muito perrengue no processo de desenvolvimento da classe e até do nosso próprio barco. Não? A gente derrubou um mastro, a gente quebrou não o bowsprit, não só o grupês, sino que a proa inteira também. A gente faliu a proa inteira, não? A gente perdeu também muitos winglets, muitos... Enfim, o barco é um barco construído no limite, é um barco que o fator de segurança é relativamente, direi, razoável, mais baixo, e os load cases também vão se modificando, não? Então, você projeta, por exemplo, o Cunningham. Você começa, acho que o Cunningham vai ter 1,5 toneladas, e você começa a perceber que você não é só 1,5 toneladas, eu quero 2, eu quero 2,5, eu acho que 3 seria até bom, eu acho que 3,5 seria até melhor, e assim vai. Então, é uma classe em desenvolvimento, é uma classe na qual os materiais também, essas velas 3DI em fibra de carbono, você consegue realmente estruturar tudo para chegar a um nível de cargas que você, no começo, não era muito bem conhecido. Então, o perrengue passa por esse processo de desenvolvimento que você quebra muito até chegar numa forma confiável, não? E a regata em si, na verdade, a prévia da largada, não? É um barco extremamente complexo, não? Tudo tem que estar funcionando, o foil can system, o flap system, o radar system, tudo tem, são todas válvulas, eletroválvulas, uma não está funcionando, outra não está abrindo, e você tem um período que você sai para a largada, o dia prévio você tem certeza que tudo esteja funcionando corretamente, mas sempre tem essa coisa no dia da regata em si. Não? E às vezes algumas coisas falham e você tem que trocar, realmente faltando 30 minutos ou 25 minutos para a largada, você está trocando componente. Né? E na pressão, né? Você tem um medidor que está no barco que está querendo saber o que você está trocando. Os caras em cima do barco que não entendem bem o que está acontecendo. Todos os caras da mecatrônica dentro da lancha tentando entender o que não está funcionando. Então, perrengue tem todo dia, de maior ou menor intensidade, mas tem. Legal. Outra pergunta do Eugênio Fortaleza. Ele pergunta, na opinião de vocês, né, onde existem a maior oportunidade, ou as maiores oportunidades de ganhos para o próximo barco, né? Seja melhorando os hidrofoils, na geometria do casco, no controle do voo, né, dos flaps, ou mesmo na aprendizagem ali do pessoal dos velejadores, né? Onde você acha que está a maior oportunidade de ganho? Eu acho que nos foils, não é um componente, o foil arm é um componente One Design, acho que vai permanecer isso. Provavelmente se vai mudar um pouco a dimensão do foil, não? Do wing, para melhorar um pouco a performance na baixa intensidade de vento. E nos foils vai ter muita coisa para desenvolver. Eu acho que vocês podem ter visto a diferença entre o Luna Rossa e o Team New Zealand a nível de área, não? Nós tínhamos um foil muito mais grande do que o Team New Zealand. E como que você veleja o barco, o cant angle, não? Quando você veleja, não, ele, não? Tudo isso tem uma série de parâmetros, não? Em toda essa área, acho que está a maior potencial de você aumentar a velocidade ainda mais desse barco. Aerodinamicamente, o barco é bastante também, tem que estudar muito, acho que tem muito aí também. Você pode ver a diferença entre Team New Zealand e Luna Rossa, não? Ele tinha tripulação nos cascos, nas laterais, não? Aerodinamicamente era um conceito um pouco diferente a nível de geometria, não? E eu acho que nas velas também vai ter muita coisa, não? Para a gente. Afinal, as velas é o motor do barco e também tem muita coisa para aprender ali, para desenvolver.
Legal, legal. O Patrick Bladorn, galera, ele pergunta se você vê essas tecnologias, né, que foram aplicadas nos barcos da America's Cup, sendo introduzidas, né, em barcos para grandes travessias, né, transoceânicas. Você acha que é possível? Onde é que você vê? Eu acho que a nível de sistema, não deixa de Gianni Cariboni, que é o fornecedor, dos cilindros hidráulicos do Vulcan System, de toda a hidráulica nossa, a empresa italiana de Ronco Brantino, do norte de Milão, que sempre está no topo, uma pessoa fantástica também como ser humano também, Gianni Cariboni, e ele tem muito para aportar também nessa área de barcas offshore, e sem dúvida toda essa área de mecatrônica. Você hoje tem o Imoca 60, que é um barco que também passa a ser um barco voador, não voa 100% porque o leme, a regra não permite você colocar um elevador no leme, mas você tem um foil, massive foil, que permite você voar entre a quilha e o foil. Também ali você tem muito autopilot, e nessa área da autopilota tem muita coisa nesse barco também, toda a parte de mecatrônica, entender tudo isso. Isso aqui vai transferir a esse tipo de barco, os trimarãs de altura também, esses trimarãs de 100 pés, que estão correndo, usam muito dessa tecnologia. E nos foils, sem dúvida, a parte de desenvolvimento de seções, entendimento do acionamento do flap. Vai ver que o próximo ano verão barcos como esse, similares a esse, mas é um barco que offshore não tem, é um barco muito inshore, isso aqui é um barco até capota o barco, então você pode imaginar ter um barco desse fazer offshore. E Nicolas também, no lado a nível de velas, não só da estrutura da vela, mas também de entendimento disso aí, essa dupla membrana pode até ser, mas... Eu até estenderia um pouquinho essa pergunta e colocar se vocês acham que essa tecnologia também poderia ser utilizada para embarcações de cruzeiro, né? Para os caras que são mais devagar como eu, né? Uhum. Eu acho que sim. Sem dúvida, tudo a fim se transmite, porque Gianni Cariboni também, e todas as empresas de hidráulica, Harken, a gente tinha muita coisa Harken também, a nível de componentes, e sempre isso, tinha muitas coisas em titânio. Essa tecnologia, no fundo, eles aplicam nos barcos de cruzeiro também, acabam aplicando nos barcos de cruzeiro. E a gente tinha muita parceria, também, o que é leme, sistema de rolamento de leme, tudo isso aí são empresas conhecidas que estão no mercado, não só na parte de competição, sino desenvolvendo componentes para Beneteau, para Haas, para Bavaria, para todos eles. Então, não digo nesse, barco com um pouco mais de performance de cruzeiro, com certeza vão ver. Uma coisa interessante é a parte de mastreação de standing rigging, tudo o que é os estáis laterais, Isso é uma tecnologia também de carbono, que no passado também começou com barcos de regata, nos Volvo, e hoje em dia você vê barcos aí de 150 pés, também com todos a Harcia, tudo em fibra de carbono, uma tecnologia que também veio de regata para ser aplicada no barco de cruzeiro, que afinal, abaixar o centro de gravidade num barco convencional de cruzeiro é sempre positivo. Então, se você tem um dinheiro, você investe e essa tecnologia se traduz para os barcos de cruzeiro, sem dúvida. Legal. Uma outra pergunta é essa do Silvio Melo. Ele diz: suponho que os esforços locais nos pontos de apoio dos foils com o casco sejam enormes. Quais foram as soluções para conciliar as necessidades de resistência com o baixo peso que a embarcação deve ter? Posso responder? Bom, só coloco uma imagem para ter uma ideia, Mas basicamente é um antepara. Acho que aqui cabe mencionar um pouco uma ideia, Na verdade, esse aqui não é antepara estrutural, não é antepara do CAN System, Mas basicamente o antepara com um reforço muito grande no CAN-Taxis, E tem a distribuição de esforços, Mas isso aqui era tudo fibra de carbono. A gente fez toda a simulação no FEA, Tinha um FEA bastante complexo nessa área. Mas a nível de complexidade, o eixo em materiais de aço, e os bearings são de titânio,
e tem uma série de componentes de diferentes materiais, mas basicamente a estrutura é carbono e tem uma parte metálica bastante grande no ataque do pin com foil arm, né? Que seria essa área aqui. Né? Não tem um foil arm para mostrar, mas basicamente esse jig que a gente fala, isso aqui era só para modelar ou para simular o componente One Design, mas esse pin que está aqui, tudo isso aqui era metálico, inclusive o foil arm era de carbono, com um belt de titânio, onde entrava o pin. O pin era de 64, se não me lembro também. Entre 17 e 4, Nicktronic, uma série de metais, não, para você conseguir o mínimo peso, a mínima dimensão e o mínimo safety factor, o fator de segurança que você quer nesse componente. Mas tem muita simulação e também a gente fez muitas provas estruturais, não? Antes de viajar, você no barco coloca esse foil arm e você coloca todo o esforço que você prevê que vai ter durante a navegação e um pouco a mais, não? Sempre você aplica um fator dinâmico para você ter certeza que não tem nenhuma falha. Novamente volta para o lado de controle de qualidade, não só primeiro do teste e após do teste estrutural. Então, tem um loop muito grande do momento que você tem o barco montado até que você vai na água e prova e tem a garantia de que tudo está no lugar. Afinal, o compósito é uma coisa, como você sabe, Ricardo, é bastante delicada no sentido que se você tem uma falha, uma delaminação interlaminar entre as camadas de fibra, você não deixa de ter um problema. Então, você tem que evitar isso. Legal. O Eric Kunze, ele pergunta sobre o desenvolvimento dos foils. Quantas interações desde o início, com testes em modelos e na água, até chegar ao formato escolhido para a Copa? Bom, como eu falei... Um barco pequeno ali, só. Fala um pouco ali, vai. Sim. Bom, o foil arm, como eu falei, não? Isso aqui era One Design. Né? Então, esse foil você não podia alterar. A única coisa que podia alterar no foil arm era o trailing edge. Os últimos 250 milímetros era a equipe que podia ter camber, podia ser simétrico, assimétrico, você podia mexer nisso aí. Toda a parte de borde de ataco e a parte principal do foil era One Design igual para todo mundo. E dos foils, a gente teve 3, você podia, como componentes, você podia construir só 3. 3 jogos, ou seja, 6. Então, dentro desses 6 wings que você podia construir, tinha escolha. Ou você podia fazer todos cópia, todos port e starboard idênticos, ou você ir variando entre um e outro. Então, isso aí, a cada equipe teve sua escolha. No nosso caso, a gente desenvolveu 2 jogos de foil no protótipo pequeno, e nesse aí, 3 jogos de foil, 4 jogos de foils, de wings, diferentes geometrias, no barco grande. Para responder. Só para deixar claro também, o túnel de vento e o towing tank, né, não, era proibido, né? Então, você não podia fazer nenhum teste em tanque ou no túnel de vento, não. Era tudo, ou você fazia no seu protótipo, ou deveria fazer todo o seu design loop no CFD mesmo. Interessante. Até a próxima. Para ter uma ideia, você, entre que você dizer, ok, vamos projetar um wing, que a gente tem ele velejando, tempisticamente você está falando em torno a 5 meses, 6 meses, 5 meses, 4 meses, depende do tipo de construção, né? Mas não é uma coisa, eu vejo o componente no outro, vamos fazer... É muito difícil. Você realmente, você tem que ter muito claro e bem, não, a tua próprio desenvolvimento, o teu loop de desenho, e acreditar nele e ir até o final nele. Né? Se você mudar de estrada na metade do caminho, você pode se dar bem, mas muito facilmente você pode se dar mal. Porque você mudar no meio do caminho um componente que leva 4 ou 5 meses para desenvolver e construir é muito crítico. Então, o non-return point é muito importante você saber quando você tem que tomar a decisão certa, né? E você ter o componente certo naquele. E, por outro lado, você ter também a flexibilidade de mudar um pouco, não ter opções, não vai ter mais vento, vai ter menos vento.
ter opções de você dizer, modifico isso, modifico aquilo. Para ter uma ideia, os flaps do wing, não? Você podia construir 20, não? Então, você está bastante limitado. Você pode ver aqui o flap, não? Isso aqui você podia construir 20 dele. Não? Então, você está limitado. 20 parece muito, mas, na verdade, é pouco. Então, tudo esse componente, você para ter uma ideia, tudo com comando numérico, não? O custo não é baixo, mas também para produzir um flap desse é em torno a 1 mês e meio, em torno disso. Materiais são sempre materiais muito específicos, não? Não é fácil conseguir eles, e a produção deles no CNC, o tempo é longo. Sim. Legal. Carece muito, né, o processo, Horácio, fazer um protótipo novo, então, né? Porque você validar esses modelos novos, são poucos e são caros. Né? Você tem que fazer um protótipo inteiro para poder ter um folho novo. Né? Sim, na verdade, se você quer desenvolver um protótipo, como é o caso, esse barco, e você... Não é que o barco, por ser menor, o tempo de produção também é na mesma escala. Não? Na verdade, isso aqui pode ser a metade do tamanho, mas a complexidade de desenho é alta. Não? Então, você validar... com certeza você utiliza seu protótipo para desenvolver, mas chega um momento que você... do protótipo em escala reduzida até o teu produto final no barco grande, o tempo de engenharia, o espaço físico que você tem dentro para desenvolver, para colocar o teu sistema, afinal, você tem que ter o tempo para desenvolver isso. Chega um momento que, chega uma hora que não dá para brincar mais com o protótipo. Tem que botar a mão no barco grande, porque, afinal, a Copa, o tempo é limitado. Não são 3 anos, 4 anos, quando você começa a desenvolver isso aí bastante tarde na campanha, né? E você vai aprendendo muita coisa, especialmente com esse barco novo, que você começou com uma folha em branco. Ninguém conhecia bem o barco, né? Então, nesse sentido, Team New Zealand realmente trabalhou muito, não, nisso aí. Não? Eles testaram muita coisa no protótipo. Acho que a pandemia, de uma certa maneira, até brincando, ajudou eles, não? Porque eles ficaram sem o barco grande, porque não teve evento em Cagliari, e no seu protótipo desenvolveram muita coisa. Entendi, perfeito. Legal. O Paulo de Tarso Esperança pergunta se vocês usam o CFD para obter o desempenho hidrodinâmico do casco, vela e hidrofólio. Acho que essa é bem para o Nicolas, né, Nicolas? Sim, a resposta é usamos bastante CFD, diversos níveis de CFD até, né, níveis de confiança mais alto, como runs, ou até códigos de painel. Usamos bastante até o Xfoil, que é um software que é livre para todo mundo usar, gratuito, né? Então, sim, rodamos milhares de simulações aí por semana. Acho que é um grande foco, né, de todo o loop do design, realmente rodando simulações CFD. Né? Legal. O Wilfredo Schirman, aliás, muito obrigado pela presença, Wilfredo. Na opinião de vocês, os kiwis ganharam em função de quê? Do casco, das velas ou da equipe? Eu acho que a resposta é um pacote, não? Team New Zealand, eu só vou colocar a imagem, não? Porque acho que vale a pena ficar focado nisso aí, não? Team New Zealand é a equipe que tem desde 92 que eles venceram em San Diego, não? A base, não diria a base, porque mudou muita gente, logicamente muda gerações, vem, o barco são diferentes e tal, mas é o pacote, né? Team New Zealand é um pacote, né? Você pode ver que o barco, o foil, a capacidade de você gerar um casco versão 1, comparado com o que você viu que eles apresentaram para correr a Copa, isso aí dá uma ideia da capacidade da equipe, né? Eu acho que é o conjunto, né, que trabalha muito bem, né, nesse sentido. Nós somos velejadores, como os engenheiros, e tem a capacidade de ver big picture, né, de utilizar todos os elementos do conjunto, casco, foil, velas, de uma maneira de conseguir uma performance melhor. Eu acho que isso aí, nesse sentido, eles foram fortes nisso aí, né? Mas direi que no começo ficaram com um pouco de medo. No vento fraco, acho que a gente tinha uma condição forte. Como velejadores, a gente velejou muito bem. Eu acho que a gente teve boas largadas. Eu acho que a gente venceu todas as largadas.
salvo uma ou duas, não me recordo, mas das 7 foram feitas 10 regatas. Das 10 regatas, eu diria que perdemos 2, o resto acho que a gente... Não, Nicola, me lembro que a gente tinha... E nesse sentido, a gente explorou o nosso barco com a ideia. Acho que provavelmente a gente demorou um pouco de entender um pouco melhor o barco, mas você pode ver que o Team New Zealand evoluiu muito desde a primeira regata que a gente fez contra eles até o final. Pode ver que na primeira regata... a primeira regata foi uma regata de vento, a segunda regata foi uma regata de vento que a gente venceu, e a gente, com isso, a gente ficou muito satisfeito realmente na performance, de 15, 16 nós, não? A gente tinha um foil grande, não era o ideal para nós, mas a gente percebeu até com esse vento a gente conseguia, não no nosso dia, se defender. E no pouco vento, eles exploraram um barco que tinha maior potencial acima de 15 nós, e nesses 2, 3, 4 regatas iniciais conseguiram fazer um barco que não estava dentro do seu ideal, ter uma performance muito boa, não, direi, não. Até com esse range. O jeito como eles manobravam, né, principalmente com pouco vento, a gente não esperava que manobrassem tão bem, né, com o tamanho de foil que eles tinham, né. Eu acho que com uma condição de muito pouco vento, eles mostraram ter uma capacidade de manobra bem grande, né, que era algo um pouco inesperado, que a gente achava que seria uma desvantagem maior, né, para eles. Né. Exatamente. Mas acabou não sendo. Eu acho que potencialmente eles tinham isso aí, não? Eles também, tecnologicamente, eles tinham muitos partners, não? A nível de inteligência artificial e a nível de também a parte de desenvolvimento do simulador, etc. Não? Mas eu acho que eles fisicamente foram aprendendo muito durante o início, não? Especialmente no vento fraco, não? E eles têm muita imaginação também, não? Eles vêm com as ideias malucas, eles não têm vergonha. Na verdade, eles, o que pensam, eles botam para fora e rough, não? Quick and dirty, não? Como a gente diz, não? Muitas coisas eles fazem dessa maneira e é uma tradição, não? O neozelandês, não? Mas eu acho que tecnologicamente a gente não tem nada a invejar, não? Pode ver nosso barco, era um barco, direi, 90% tecnologia italiana. O italiano nesse sentido tem esse lado, é muito patriota, não? É muito legal, não? Acho que Luna Rossa é uma família, não? No qual a gente se sente muito bem, não? Porque afinal nós somos filhos, não? De imigrantes, não? Italianos, não? E cabe com nossa cultura, não? Eu acho que isso aí transmite um pouco para o brasileiro, não? E eles são, nesse sentido, é muito legal, não? A gente se sente muito bem relacionado nisso aí, não? E eu chapéu para o povo italiano, não? Que sempre está defendendo, não? Esse lado da tecnologia, não? A gente pode fazer melhor. Legal. Tem mais uma pergunta aqui. Aliás, tem 2 perguntas do Gabriel Campos da Silva que eu vou anexá-la. Ele pergunta, e quanto ao design dessa retranca, entre aspas, escondida que vocês utilizaram? De onde veio essa ideia e qual foi o ganho que vocês tiveram utilizando essa retranca, né, em comparação com a retranca tradicional das outras equipes? A gente, na verdade, posso dizer, isso aí é um dos nossos engenheiros, não? O Guenolé Bernardo, um francês muito, muito legal como pessoa também, não? Ele que veio com essa ideia, não? A gente discutiu bastante esse conceito. Na verdade, não era uma retranca, a gente não pode chamar o nosso componente como uma retranca. Não? Felizmente, não tenho nenhuma imagem aqui que mostre, não? Claramente, não? Mas aqui dá para ver, na verdade, era uma vela com o pé solto, não? Era uma vela sem retranca, era uma boomless, que a gente chamava, não? Tanto nós como o Team New Zealand desenvolvemos esse conceito de boomless, não? Eles tinham um cilindro hidráulico no punho da vela grande, não? Prendendo a carga, não? Da vela grande diretamente no traveler. E no que chama do carrelo do traveler, não? E nós, a escota da vela grande, na verdade, vinha dentro desse poste, não? Na verdade, não podia chamar retranca, não? Porque era um poste, não era uma retranca. E a vantagem sobre o inglês e sobre o americano, que eu acho que não tiveram a imaginação de como contornar esse problema, não? Porque afinal a vantagem é simplesmente que você pode dar o camber na vela em tudo que é a seção baixa da vela. Na hora que eles tinham a retranca, você ali tem a retranca, acaba com uma coisa plana, não? Pode ser que acima da retranca você conseguisse o camber, não?
mas sempre era uma coisa muito aerodinamicamente não muito positiva. Então, a vantagem estava ali, eu acho que a gente tinha um clean, não? Todo o nosso shape da Vera Grande, enquanto a retranca, você infelizmente tem que lidar com isso. Não? Acho que tanto nós como o Team New Zealand, a gente conseguiu desenvolver uma tecnologia para contornar esse problema. Legal. Uma pergunta do Ronaldo Fazanelli, que, aliás, mandamos um abraço para ele. Vocês tiveram vibração no foils e perda de sustentação? Usaram carbono de alta tensão? É permitido? Eu acho que essa última parte da pergunta vocês até já comentaram, né? Mas tiveram problema de vibração e perda de sustentação nos foils? Eu acho que o crítico nisso aí, cabe salientar, não? Nessas velocidades, não? É o flattering, não? O flattering, você entra em ressonância, não? Você sempre é ponto crítico que do ponto de vista estrutural, na hora que começa esse fenômeno, a amplitude de vibração vai aumentando a um nível tal que simplesmente você tem catastrophic failure, não? Tudo vira pedaços, não? Digamos, não? Então, nisso aí a gente fez bastante estudos, não? No que é referente ao flattering, e isso aí dependia muito do centro de gravidade do wing em relação ao foil, não? Ou seja, toda a estrutura, não sei se dá para ver o mouse, não? Mas a posição longitudinal do centro de gravidade do que é o wing é muito crítica com relação a eixo neutro, não? Estrutural do foilar, não? Então, isso aí a gente fez muito estudo e tinha bastante cuidado nesse sentido, não? Vocês podem ver que tanto o Team New Zealand, não? O Team New Zealand tinha o wing bastante recuado, mas ao mesmo tempo tinha um bulbo muito à frente, não? Então, isso aí compensava, não? Essa massa, não, que tinha atrás, compensava com um bulbo que vai à frente, colocando esse centro de gravidade dessa massa numa posição que você está fora de uma frequência, não? Que você entra em flattering, não? E isso aí é bastante crítico, sem dúvida, não? Mas nós não tivemos sempre estamos, digamos, safe side nesse sentido, não? E ventilação, sim, ventilação, quando você sofre ventilação, quando você está com foil a sotavento, você pode ver nessa imagem também, aqui que se vê, você começa a fazer o piercing do foil. Também posso falar um pouco nessa outra imagem, que você pode ver aqui, essa linha azul seria o que representaria a linha d'água, não? E você tendo um foil em T, não? Nesse sentido, também você faz o piercing, não? Ou como esse foil corta a superfície livre da água, é diferente o ângulo com o da Hydra, não? Então, quanto mais paralelo você com a linha d'água, você, na hora que esse foil sai da água, o risco de ventilação é maior do que um T-foil, não? Que entra com um ângulo completamente diferente, não? Então, você sofre ventilações, não? Se você não cuida realmente essa altura de voo, não? Se você faz uma altura muito alta e você tem muito paralelo esse wing com a superfície livre da água, você vai ter uma ventilação, não? Porque o ar vai entrar e vai ventilar todo o foil, você vai perder a sustentação e vai cair, não? E você, isso aí tem que evitar ao máximo, não? Isso aí é um dos pontos muito críticos, não? Que você tem que aprender a velejar o barco, desenvolver o teu foil, teu formato de wing, não? Para realmente você conseguir explorar ao máximo isso aí, não? Porque afinal o cant angle, não? O foil, ele trabalhava em torno a 20, 22, 23, 24 graus de foil cant. Quanto mais fora o foil, você cria o centro de sustentação a partir da massa, o righting moment, não? Ou o momento adrissante está em base a quanto longe está esse centro de massa com esse centro de lift. Quanto mais fora do tô, tenho mais righting moment, mais power posso dar na vela. Mas tem esse lado de ventilação e como que o foil corta a superfície livre, né? Legal. Nós vamos para as últimas perguntas, gente, porque nós temos problemas de horário e os nossos convidados também, né? O Ives Flávio Silva, ele menciona que em uma das regatas, terceira ou quarta, se não me engano, o Luna Rossa não conseguia decolar após perder a sustentação numa manobra. Os ventos estavam fracos naquela regata. O que poderia ser feito no futuro? Eu acho que o lower wind speed limit da régua era 6,5 nós, a 5 metros.
num loop de measurement cada minuto. Então, esse limite é relativamente baixo, mas se a regata partisse, depois, mesmo que o vento caísse, você tinha um tempo limite para completar a regata. Mas para responder a pergunta dele, não? Nessa regata em particular, a verdade é que a regata estava ganha para a Luna Rossa. Não? E naquela condição, o risco de você cair no foil é no contravento numa cambada. Não? E o que aconteceu é que a gente cambar naquela condição que o vento já estava em 7 nós, a gente sabia que andando, iniciando a cambada, andando a menos de 25, 26, 27 nós de velocidade, ia ser muito difícil completar a cambada sem cair do voo. Não? Então, na verdade, teria que ter acelerado, arribado o barco, botar o barco de travessa. Afinal, você está 2.000 metros na frente do outro, você acelera, coloca o barco a 30 nós, 32 nós, você faz a cambada, sai arribado novamente para garantir que você mantém o barco em voo e com isso aí completar, pode até entrar de travessa, na verdade, que naquela condição não tinha risco nenhum do barco oponente passar a gente. Ele já tinha caído anteriormente e estava sofrendo todo esse prejuízo que teve, não, na perna anterior. Não? Então, na verdade, faltou um pouco, direi, sorte também, não? Porque justo nesse momento caiu o vento a 6 nós e meio, 7 nós, e não permitiu que a gente tivesse voo e mantesse o voo naquela manobra. Não? Infelizmente, nunca chegou uma rajada para a gente conseguir decolar. Não? A gente precisaria 7 nós e meio, 8 nós, direi, de velocidade de vento para conseguir decolar. Não? Isso aí não chegou no momento justo para a gente se manter na frente do Team New Zealand. Não? E no futuro, com certeza, na próxima regra, o objetivo é tentar que o barco decole com maior facilidade nesse limite baixo de vento. Não? O objetivo é diminuir o peso do barco, pode ser em torno de 500, 600 quilos, dá para tirar 500, 600 quilos desse barco, eliminando muita coisa. O código zero, uma vela extremamente grande que, na verdade, não proporcionava nenhuma vantagem. Não? Tem muitos elementos, muitos sistemas que foram, do ponto de vista de engenharia estrutural, que pode cair fora, não? Sem ter essa vela. Diminuindo o peso do barco, com certeza vai ajudar no vento fraco. Legal. Então, a última pergunta do Pedro Vitor Vasconcelos Silva. Qual seria um bom caminho para engenheiros navais recém-formados que desejam seguir carreira como projetista de iates? Há demanda para trabalhar especificamente com hidrofoils? Eu deixo o Nicolas responder, já que ele fez a estrada. Bom, o meu caminho, né, tem vários caminhos, mas eu explico um pouco o que eu fiz, né, me formei, depois de me formar, né, como é esse caso, né, como engenheiro naval, fui buscar uma especialização, né, no meu caso fui realmente buscar especializado em barcos de performance, que é em Southampton, na Inglaterra, né, fiz um mestrado de 1 ano lá. Eu acho que talvez até no Brasil tenha a possibilidade, né, de fazer um mestrado e realmente, não tenho certeza, não estou muito por dentro, mas especializar bastante nessa área específica, né? Em Southampton tinha muita gente trabalhando em várias áreas específicas, né? É um complexo bastante grande de muita pesquisa na área naval. Então, qualquer área que você queira se adentrar, você tem alguém para fazer perguntas. Então, nesse sentido, ali achei bem forte, né? Enquanto a questão tem demanda, não sei no Brasil, mas na Europa com certeza tem uma demanda bem grande agora. E eu acho que isso aí vai acabar transferindo para o Brasil. Acho que eu acho que é um pouco inevitável, né? Que vai tudo migrar para isso um pouco para hidrofoils, né? O pessoal vai acabar trazendo. Então, acredito que sim, né? Obviamente tem outros caminhos, né? Não só o mestrado, né? Mas também uma pessoa fazer uma pesquisa ou até um doutorado, né? Mas eu acho que precisa dessa especialização um pouquinho a mais, né? Depois de se graduar, para trabalhar bem específico na área. Eu acho importante, né, a menção nisso aí. Acho que o mestrado e doutorado, isso aí, colocar num nível do ponto de vista de conhecimento matemático, físico, até de coding, não? É importante, não? A gente, em uma equipe como essa, não? Você sempre está buscando isso aí, não? Para se envolver no lado da simulação, VPP,
eu acho que é importante, não é? É muito crítico, não? O projeto, não, dos FOIs, não? Então é importante o conhecimento, não? Legal. Fica aí, né, Ricardo, para a UFSC desenvolver já Quem sabe, né? né? Quem sabe o Nicolas até não vem dar aula aqui sobre FOIs para a gente. Né? Legal, gente. Olha, assim, a gente realmente ultrapassou até um pouquinho do limite, né, que a gente havia pensado em termos de horário, mas a palestra foi tão boa e com tanta participação que, aliás, eu tenho que agradecer enormemente ao público que está aqui, muita gente participando, muitas perguntas, que eu tenho que pedir desculpas a muita gente que eu não pude transcrever pergunta para cá, ou as perguntas, porque realmente falta espaço de tempo, tá? Mas, na medida do possível, a gente até encaminha depois para o professor Horácio e o professor Nicolas, né? E a gente, eventualmente, até coloca lá no nosso site, né, da Naval da UFSC, para que vocês possam obter alguma resposta. Eu acho que a live foi bastante interessante e importante para os nossos alunos e até os graduados, né, de engenharia naval, porque muitos, né, sequer tiveram a oportunidade até de velejar, ou até alguns velejaram, mas não tiveram a oportunidade de conhecer barcos de alta performance, como o Luna Rossa Prada, Pirelli, né, e eu acho que essa visão que os palestrantes passaram foi bastante aprofundada e estimulante para que a gente consiga desenvolver novos projetos, né, desenvolver pesquisas na área, quem sabe futuramente não tem algum aluno entrando em contato com as equipes de competição para propor alguma coisa, não é? E esse é o que é um campo muito rico, uma oportunidade muito grande para que todos possam participar e evoluir, né? Muito bem, eu não sei se o Luiz quer falar mais alguma coisa. Não, é isso aí, Ricardo, concordo. Acho que o caminho é esse que eles apresentaram, inovação, né? A gente tem muito campo para evoluir, fiquei muito feliz de ouvir tudo isso, porque para mim também foi uma satisfação conhecer um pouco mais de perto os bastidores aí da equipe, né? Desejo sorte para todos e acho que a gente alcançou o nosso objetivo, né? Vimos aí várias figuras fazendo perguntas, né? O Wilfredo Schurman, o Paulo de Tarso, que é professor da UFRJ, o Ronaldo Fazanelli, que é art designer, o próprio Silvio, que também faz parte do nosso comitê. Então, eu acho que integramos todo mundo, acho que os alunos ficaram muito satisfeitos e eu só tenho a agradecer a vocês, Horácio, Nicolas, brigadíssimo por essas palavras, foi top, foi 10 demais. Valeu. É verdade. Valeu. Vamos fazer mais, hein? Tá bom. Isso aí. Uma vez Muito mais, bem, então. obrigado pela oportunidade de retribuir tudo aquilo que a nossa universidade nos deu. Eu que Valeu. realmente agradeço a vocês dois de coração pelo que vocês fizeram por esses jovens que estão aqui, se formando agora e tentando empreitar uma carreira belíssima na náutica, o que a gente tenta fomentar. Muito obrigado a vocês, uma boa tarde a todos, de coração, muitíssimo obrigado novamente. Um abraço. Tá bom. Obrigado. Hein? Tchau. Abraço. Tchau. Um abraço. Tchau. Abraço.